Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Domingo passado nós celebramos a solenidade de Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo, que veio sobre os apóstolos e que também veio sobre cada um de nós. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, Trindade Santa, que agora habita em nossos corações, Pai, Filho e Espírito Santo. Eis a Santíssima Trindade. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho do Pai. Jesus é o nosso irmão. Ele nos ensinou com a sua vida a chamarmos Deus de Pai. Pai nosso. Deus é nosso Pai. Deus não é distante de nós, é um Deus próximo. Como Pai, deu-nos a vida e os bens da criação para sustentar a nossa existência. Como um Pai bom, tudo criou. Após ter criado todas as coisas, e ao ver que tudo era bom, faltava o ser humano, o homem e a mulher. Ele os criou à sua imagem e semelhança. Tudo que Deus fez foi para nós. Um dos escritos do Beato Miguel Sopótico, ele diz que tudo que Deus criou é fruto da misericórdia divina, é fruto deste amor transbordante de Deus para nós. Deus se fez próximo de nós através de seu Filho. Quem me vê, vê o Pai, Jesus nos disse. Ele que veio para nos salvar e nos reconciliar com o Pai. Então Deus criou tudo. Infelizmente, o homem desobedeceu. Aconteceu um grande acidente neste percurso e Deus precisou então enviar o seu Filho para que fizesse esta reconciliação. O seu Filho que viesse novamente
nos resgatar, juntar os cacos do grande vitral, podemos dizer, que foi quebrado. Jesus veio unir novamente os filhos dispersos, os membros dispersos. Veio nos salvar. O homem, então, quando desobedece a Deus, perde a intimidade, e Jesus vem resgatar isso tudo, nos indicando um caminho de santidade, que é nada mais, nada menos de que um caminho de volta, um caminho de regresso ao Pai, à vontade do Pai, à voz do Pai. Jesus vem nos ajudar a voltar para o Pai. É Ele o caminho que nos faz voltar ao coração deste Pai amoroso, Criador. Como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça. É por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai novamente. É por meio de Jesus, que é o mediador entre os homens e o Pai, o Criador. Ele é a ponte, Ele é o pontífice, aquele que nos une novamente. Deus não é distante, Deus é próximo de nós. Deus é próximo de nós, então, vamos recapitular. O Pai é próximo, nos ama, criou tudo. A humanidade desobedeceu. Deus, que é próximo, envia o seu Filho, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Deus é próximo através do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e como celebramos domingo passado, ouvimos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Veja como que a nossa fé, ela é pedagógica, nós vamos compreendendo. Se faltamos, entre aspas, da aula de domingo passado, temos que correr atrás, temos que confessar, pedir perdão de ter faltado à missa, para voltarmos à comunhão com Deus, não estarmos em pecado mortal, tem que confessar. O Espírito Santo, com sua vinda em Pentecostes, e sobre nós através dos sacramentos, em especial do batismo e da crisma, veio sobre nós, nos concedendo os dons para a nossa santificação e também para o serviço, para servir o próximo, os irmãos. É esta presença. Todo o cristianismo tem a marca da Santíssima Trindade. Por mandado de Jesus, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe cristianismo sem a Santíssima Trindade. Iniciamos e encerramos nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e no Espírito Santo, que dá vida. Não rezamos? Não creio? É esta fé que professamos? A missa, a maior das orações, tem uma fundamentação trinitária.
Por exemplo, no cânon romano, que é a oração eucarística primeira da missa, é uma oração dirigida ao Pai por meio de Cristo no Espírito Santo. A oração se inicia com o convite para elevar os corações a Deus, corações ao alto, e dar-lhe graças. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E o sacerdote, em persona Christi, na pessoa de Cristo, em nome de todos, dirige-se ao Pai, reconhecendo-o como fonte de toda a criação e santidade. Pela realização do rito, independente da santidade do ministro ou do fiel que assiste, in ex opere operato, ou seja, pela obra realizada, Jesus se faz presente na Eucaristia, pela ação do Espírito Santo de Deus. Todos os demais sacramentos têm a marca da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o mistério cristão por excelência. Vejam que profundo o conteúdo do prefácio da missa de hoje. Diz assim: ó Deus, com vosso Filho único, olha o sacerdote aqui rezando ao Pai, ó Deus, com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Irmãos e irmãs, o nosso coração foi criado para estar em sintonia e em comunhão com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois não vivemos sem o amor do Pai que nos criou e integra a nossa vida em harmonia e dá sentido à nossa existência, sem a graça de Jesus Cristo, que nos cura, nos redime de todo mal, nos salva, e sem a comunhão do Espírito Santo que habita em nós, que nos santifica, nos fortalece para a missão, como aconteceu com os apóstolos, como ouvimos domingo passado na Santa Missa. O Espírito veio sobre eles, e aqueles homens, inundados desta força do alto, foram capacitados para a missão, para o anúncio, para proclamar esta vida de Deus, custe o que custar a própria vida. E interessante olharmos a história da igreja, e quanto mais cristãos morriam, outros não esmoreciam, mais cristãos queriam dar a vida, derramar o sangue por esta verdade. É esta a fé da igreja, banhada no sangue dos mártires. É esta a fé da igreja santa, única, católica e apostólica romana, não iniciada ontem, não iniciada de uma divisão, de um protesto, mas a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo,
e banhada pelo sangue dos mártires, dos santos e santas, conhecidos e desconhecidos, e provavelmente dos nossos antepassados, da nossa linhagem, com certeza. Por isso, provavelmente estamos aqui, porque nos testemunharam, viveram a fé, se comprometeram e não deixaram que a ação do Espírito sufocasse a palavra de Deus. Por isso é importante a nossa comunhão. O Espírito Santo gera isso, comunhão, união, é o que está acontecendo aqui. É necessário a vida de comunidade, é necessário estarmos juntos para celebrar os sagrados mistérios. Deve rezar em casa, mas é obrigação se encontrar com os irmãos, assim como a igreja primitiva, a igreja nascente, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, com os apóstolos, com a Virgem Maria. Quando celebramos a comunhão com a Trindade, somos contagiados pelo amor sem medidas do Pai, pela solidariedade, pela disponibilidade, pela entrega de Jesus, e sabemos qual foi a sua entrega, ao cume da sua entrega, pela unção do Espírito Santo. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a vivermos como filhos e filhas, irmãos e irmãs, uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu